né? Muitas vezes é parte de uma equipe da qual você faz parte, muitas vezes você nem sequer conhece quem o fez, você simplesmente importou a biblioteca para lá, e aí você cria suas expectativas com relação àquilo que a biblioteca oferece, e vai agregando funcionalidades aqui e ali, e é claro, você vai agregando a complexidade daquela biblioteca. Então, se aquela biblioteca foi bem feita, você espera que ela se comporte como ela promete. Agora, se por acaso tem algum problema ali dentro, você vai estar lidando com partes de código que não foi você que fez e você vai ter que se virar para descobrir o erro da pessoa, né? Que ela deixou ali por fazer, provavelmente. Então, além dessa questão de lidar com subsistemas que foram desenvolvidos independente, né, do seu trabalho, você também está lidando agora, se está lidando com programação em larga escala, você está lidando ali com conceitos de aplicação mais complicadas, ou seja, uma coisa é você fazer um programa para somar frações, multiplicar frações. Outra coisa é você criar um código, sei lá, para lidar com um cluster de computadores que estão conversando entre si para poder criar uma camada de execução de aplicações, por exemplo, ou criar sei lá, um conjunto de computadores para realizar simulações, ou um próprio simulador, né? Ou definir um próprio simulador para poder modelar, por exemplo, uma rede de computadores e etc. Então, à medida que o seu universo de atuação vai se expandindo, os problemas com que você vai lidar vão se tornando cada vez mais complexos e, portanto, a programação nesse cenário vai se tornando também mais complexa. Só que felizmente, a comunidade de programadores, ela está sempre em colaboração para tornar a sua vida mais fácil, mesmo em cenários assim, né? E vocês já devem ter percebido nesse tempo que vocês já estão aí no universo da computação que, bom, eu não conheço muito bem as outras, é claro, né? Eu não conheço, por exemplo, a comunidade dos médicos ou a comunidade dos biólogos ou a comunidade dos químicos, mas a comunidade dos cientistas da computação é extremamente colaborativa, né? É impressionante o quanto você encontra de conteúdo na internet de gente ali que passou por um problema, resolveu aquele problema e não contente apenas em resolver o problema, ainda te explica como é que ela chegou naquela situação. O Stack Overflow é um repositório ali de soluções incríveis, né? Não sei se você já tiver essa experiência, mas geralmente você digita o problema que você tem e aí exatamente uma pessoa teve um problema igual ao seu e aí a pessoa que respondeu aquele problema cria um artigo, né? Ela cria exatamente um artigo explicando daquele problema. E aí você entende o problema, você entende o contexto do problema e sabe como resolver o problema e se você tiver paciência, você aprende, né? Se você só quer resolver o problema, você vai lá, reproduz o código e resolve o problema. Mas se você quer resolver o problema e ainda entender por que aquele problema acontece, como você evita aquilo, qual que é o histórico de resolução daquele problema, você ainda consegue fazer isso lá no Stack Overflow e a própria Wikipédia, né? Os artigos da Wikipédia da computação são sempre mais ricos, principalmente aqueles em inglês, do que os demais artigos, né? Que são arriscados de você trazer como fonte, porque é uma enciclopédia colaborativa. Ok, tudo isso que eu estou falando aqui é justamente para trazer para cá essa questão dos problemas que você pode ter com programação em larga escala e das soluções que vêm sendo apresentadas para programar em larga escala. Então, é por isso que a gente bate na tecla muitas vezes dessa questão das boas práticas, porque aquilo que talvez não possa fazer sentido agora, quando você está fazendo um programa simples, e aí você fala, nossa, parece muito trabalho para pouca coisa que eu estou fazendo. Por exemplo, é, vai parecer muito trabalho lidar com tratamento de exceções, como a gente vai mostrar agora, mas em programas maiores vai fazer mais sentido, né? Uma experiência pessoal que tive agora com o doutorado eu estava lidando com um simulador gigantesco lá, feito em Java. Então, assim, é, ainda que ele era gigantesco, era muito fácil lidar com ele, porque quem o fez seguindo boas práticas de programação, o fez documentando de maneira eficiente, usando formas eficientes de programar. Então, qualquer modificação que eu fazia não gerava lá uma cascata de erros, porque quem o fez prevenindo contra isso, né? Fez módulos isolados, onde cada problema era restrito àquele módulo, documentava bem, usava tipos condizentes ali com cada método.
Então, é algo que, se você vai enveredar aí nessa questão da programação, é algo que você tem que se preocupar de fato, né? É uma chatura agora, muitas vezes sim, parece uma coisa trabalhosa, mas que no futuro, se você for trabalhar bastante com programação, vai fazer mais sentido. Então, feito todo esse prólogo aí, falamos aqui sobre as capacidades que C++ oferece para PLE, que é Programação em Larga Escala. É uma sigla que eu coloquei aqui só para caber numa linha só o título. Então, a gente falou sobre herança. E de que maneira a herança ajudava na época, lá quando foi apresentada, nessa questão da programação em larga escala? Justamente pela sua capacidade de você modularizar as capacidades de uma classe, de você não necessariamente ter que modelar toda a característica de uma classe dentro de uma classe só, de você ir compartilhando isso ao longo de uma cadeia de objetos que vão herdando um do outro. Então, por exemplo, eu sempre cito o exemplo do animal, né? Então, você não precisava lá colocar, por exemplo, uma classe onde nessa classe você colocava todas as características específicas para um animal específico. Não, você cria uma classe animal, depois você cria uma classe cachorro que herda de animal. Depois você cria uma classe, sei lá, Doberman que herda de cachorro. Depois você cria uma classe lá, Doberman tchecoslovaco que herda de Doberman. E aí você vai compondo o seu objeto, separando as classes que o definem, né? Não precisa colocar tudo numa classe só. E C++ ainda oferece a capacidade de herança múltipla, né? Coisa que, por exemplo, Java não possui. Então, C++ permite com que você vá criando características em separado e você depois pega uma classe só que vai só puxando aquelas características, né? Você vai agregando ali capacidades e aí com herança múltipla você consegue fazer isso. Você tem lá você quer criar um objeto. Esse objeto ele pode ter características de animal, ele também pode ter características, sei lá, de uma outra classe. Então eu digo que aquele objeto ele herda de uma e herda de outra. E aí, portanto, ele vai agregar as características das duas. Então você pode com herança múltipla, realizar essa capacidade de ir incorporando características daquilo que você considera que compõe um objeto mais específico. Na questão do espaço de nomes, do namespace, o que você tinha lá? Era uma definição de escopos, onde você garante que, à medida que você vai incorporando novas bibliotecas, não vai haver choques, né? Choques de nomes. Você não vai ter problema, por exemplo, você não vai correr o risco de criar uma variável e essa variável ser afetada por outro escopo, porque ela tem o mesmo nome, por exemplo. Então, a definição de espaços de nomes vai criando ambientes contidos ali, onde os nomes daquelas variáveis vão sendo reservados naqueles espaços. E agora, por último, a gente vai falar sobre tratamento de exceções, porque, bom, quando você expõe o seu programa para um universo fora daquilo que você estava pensando, você sempre vai estar sujeito a todo tipo de utilização daquele programa, né? A gente, quando fala lá de programação, quando eu dou aula de programação né? As primeiras turmas de programação, eu sempre falo lá que da lei de Murphy, né? Que você previu ali que pode ter uma situação que se o usuário digitar um certo tipo de dado, o seu programa não vai funcionar como você espera. Aí você fala assim, mas ninguém vai fazer isso. Não, se tem uma situação que vai dar errado, ela vai dar errado. Vai ter alguém que vai achar uma vulnerabilidade no seu programa e vai explorá-la, né? Seja involuntariamente, seja de maneira intencional. Então, o tratamento de exceções está também numa questão de programação preventiva. Ele reside num cuidado que você deve ter preventivamente contra situações que podem ocorrer. Seja situações na relação do seu programa com o sistema operacional, seja em situações da relação do seu programa com o próprio usuário. E existem certas controvérsias que a gente vai comentar aqui, mas por enquanto, em que se refere a tratamento de exceções? Então, em azul aqui está uma definição mais teórica, né, tirada do livro, texto da disciplina, que é a tratamento de exceções permite que partes desenvolvidas de maneira independente de um programa se comuniquem e tratem de problemas que surgem em tempo de execução. Então, veja, se é problemas que surgem em tempo de execução, é uma preocupação posterior que você tem no ambiente de execução que esse programa vai ter,
em considerar as exceções que podem ocorrer na execução desse programa. Ora, se você não tratar exceções, os problemas vão ocorrer do mesmo jeito? Vão. Os problemas ocorrem tratando ou não tratando exceção. Mas o tratamento de exceção, ele reside numa preocupação que você tem em rastrear, em capturar melhor o problema que ocorreu. Ok. Guarda isso que eu falei, daqui a pouco a gente vai ver se C++ de fato oferece essa possibilidade. Mas no tratamento de exceção, parte do programa pode detectar um problema, pode, né, ou seja, opcional, e passar a tarefa de resolvê-lo para outra parte. A parte que detecta não precisa saber nada sobre a parte que trata e vice-versa, ou seja, também está na prática de tratar exceções uma possibilidade de você separar seu código de maneira que a parte que trata fica separada da parte que percebe o erro. Então, digamos que percepção e tratamento não vão estar num local só, então o seu código se torna, de certa maneira, também mais organizado. Então, essa parte de separação de código é uma das primeiras vantagens que se tem com o tratamento de exceção. Né? Existem críticas com relação a isso, dizendo assim que o próprio código necessário para poder separar que é captura do que é a percepção do erro daquilo que é o tratamento do erro já torna o código em si mais confuso. Aí vocês que vão julgar, quando vocês verem ali como é que é um código que trata para realizar tratamento de exceção, vocês vão julgar se isso facilita ou não. Mas, pelo que eu fui acompanhando em fóruns de discussão, há uma divisão com relação ao sucesso de fato de uma separação de código quando se trata de exceção. Mas uma outra vantagem que é mencionada na prática de tratamento de exceção é a questão do rastreamento do erro. Então, quando um erro acontece, a primeira coisa que você quer saber é onde que ele está acontecendo. Depois você quer saber por que ele aconteceu. Então, quando o tratamento de exceção é bem sucedido, essa informação ela já chega para você de maneira mais bem tratada. Você já sabe exatamente onde e o que ocorreu. Então, você consegue ser muito mais assertivo na hora de resolver o problema, né? Você consegue ser muito mais preciso, você consegue ir direto ao ponto, porque você deixou ali, digamos, armadilhas ali prontas, né? Você foi deixando migalhas ao longo do caminho ali para que você pudesse saber aonde ocorreu certa situação para poder voltar lá. É claro, né, se é tratamento de exceção, você também consegue, a partir desse tratamento, se recuperar de falhas. Então, há a opção, a partir do tratamento de exceção, de você manter o seu programa em execução mesmo quando uma exceção ocorre. Há também essa possibilidade sem tratamento de exceção? Há. Aí a gente também vai discutir até que ponto vale a pena usar ou não, mas um exemplo que é citado quando se fala de recuperação de falhas é das próprias IDEs, né? Existe uma IDE chamada aquele grupo IntelliJ, né, que tem tanto para Java, para C++, para Python, para uma infinidade de linguagens, e ela trata exceções e recupera-se de falhas de maneira transparente, ou seja, muitas vezes, como ela está lidando com muitos plugins ali, às vezes um plugin da bug ali e ela continua seu programa em execução, mesmo com esse plugin dando bug, ela só isola e mantém você utilizando o seu programa, né? Então, muitas vezes o seu programa, tratando exceção para poder recuperar falhas, agrega ali para quem está utilizando na não interrupção do seu trabalho, né? Às vezes a interrupção é necessária, né? Às vezes você tem que interromper para poder retornar e o programa voltar a funcionar corretamente. Mas às vezes, se é um problema fácil de resolver, você não dá o trabalho do usuário de parar o programa, mantém o programa sendo executado e continua a execução. Aqui também há alguns questionamentos feitos, né? Se essa recuperação de falhas é realmente eficiente. A gente já vai falar também sobre isso. E por último, temos a questão da prototipação. A prototipação é quando você está ali criando as suas primeiras versões do seu código. E aí você está ali tentando lidar com os possíveis erros, então, tratamento de exceção, ele pode ser inclusive algo para ser utilizado apenas durante a prototipação, para você ali, submeter ele a alguns testes, e depois que você já viu que ele passou pela maioria dos testes ali importantes, né, as principais exceções que podem ocorrer na execução, e você já tratou tudo isso, você libera aquilo ali para a produção, para o consumo,
mas os principais erros que você poderia perceber ali naquela fase de prototipação já foram tratados. Então veja, mais uma vez, tudo isso aqui são boas práticas, né? Não necessariamente você pode considerar, segundo o seu próprio julgamento, que os recursos de C++ oferecem isso de maneira eficiente. Boa separação, bom rastreamento, boa recuperação e uma eficiência na prototipação. Mas, no mínimo, você vai ter aqui o conceito do que é tratamento de exceção, você vai julgar a sua importância, e nas futuras linguagens que você for tendo, se você não considerar que C++ oferece isso de maneira satisfatória, você ao menos vai ter um pilar ali estendido, um dos pilares ali de uma boa prática de programação ali erigido, de maneira que, se você considerar que isso é de fato importante para o seu desenvolvimento ali, né, você pode usar isso em diferentes linguagens ou das diferentes maneiras que isso é apresentado. Eu vou falar bastante de Java aqui porque as primeiras aulas que tive de orientação a objetos sempre foram com Java, e Java lida com tratamento de exceção um pouco diferente de C++. Então, em algum momento aqui eu vou comparar com Java, na forma como C++ trata de exceção. Então, em C++, o tratamento de exceção ocorre através da cooperação entre partes do programa. Então, lembra lá que eu falei, né? O tratamento de exceção tem uma parte que detecta, tem outra parte que trata. A parte que detecta, vou começar aqui pelo try, está dentro de... Aliás, toda a parte que detecta e trata está dentro de um bloco chamado try, né? Try, em inglês, é tente, né? É algo tipo assim, olha, tente fazer isso daqui. Vamos interpretar como se fosse assim. Tente fazer isso daqui. Agora, nisso que você vai tentar fazer isso daqui, pode acontecer um problema. Esse local do seu código onde pode acontecer esse problema, é onde vai haver um throw. Throw é um comando. Então, try é um bloco. Throw já é um comando. Throw é lançar, né? Então, justamente, é onde você percebe que pode haver um problema e, havendo esse problema, você lança esse problema. Então, lembra das duas partes. A parte que detecta é onde você vai detectar o possível problema e, uma vez detectado, você vai lançá-lo. Throw. Uma vez lançado, alguém tem que pegar esse problema para tratar. E aí é justamente onde tem a parte do catch. Então, percebe aqui a cooperação? Um lança e alguém captura. Então, onde o problema pode ocorrer, esse problema é lançado, essa exceção é lançada. E onde esse problema vai ser tratado, essa exceção é capturada. Então, throw e catch, cooperação. Outra coisa que acontece dentro de tratamento de exceções existe a definição de qual que é a exceção que você está tratando, que tipo de exceção você está tratando. Para isso existem as classes de exceção. Elas são utilizadas para passar informação sobre o que aconteceu entre uma exceção lançada e uma captura. Ou seja, quando eu estou tratando uma exceção, em C++, é você que tem que definir que tipo de exceção você está tratando. Mais uma vez, por que eu estou dizendo isso de C++? Porque em Java, muitas vezes essa exceção acontece porque lá no código de definição da linguagem do Java, ela já foi tratada lá dentro também. Em C++, é você que percebe isso, você que olha para o código e fala, não, pode ser que aconteça um erro aqui desse tipo, e você que é responsável por lançar esse erro. Então, vamos prosseguir. Se você não entendeu agora, talvez você vai entender mais adiante do que eu estou falando. Então, aqui temos um exemplo do throw. O throw, como eu falei, é para lançar, determina qual tipo de exceção será lançada, dependendo do possível erro envolvido. Então, esse exemplo aqui não tem tratamento. O que está acontecendo nesse exemplo aqui? Veja, esse exemplo aqui dessa classe SalesItem é uma classe definida no livro-texto da disciplina. É uma classe que modela ali livros vendidos numa livraria. E aí, ele está mandando você ler o item 1 e o item 2, que são dois objetos dessa classe SalesItem. Nas aulas sobre sobrecarga de operadores, é dito que esse operador aqui foi sobrecarregado para essa classe.
Então, quando ele coloca item 1 e item 2, ele vai ler os atributos todos desse objeto aqui e desse objeto aqui. Um desses atributos é um atributo chamado ISBN, né, que todo livro tem. Todo livro tem esse código ISBN. E aí, lá também, quando é mostrado sobre a sobrecarga do operador de igualdade, é dito que esse operador de igualdade para essa classe, ele tem a função de verificar se os objetos são iguais, ou seja, se eles têm o mesmo ISBN. Então, aqui está acontecendo. Cheque se item 1 e item 2 representam o mesmo livro. Então, se eles representam o mesmo livro, some os dois, né? Se não, você vê que ele está usando aqui uma variável de saída, né? Lembra que tem CIN e Cout. CIN entrada, Cout saída. O CR é como se fosse um string de dados, né? Um conjunto ali para receber uma saída, mas que ele recebe saídas de erro. É como se fosse um log, né? Um objeto ali para você registrar os logs de erro que aconteceram no seu programa. Então, geralmente, quando um programa retorna -1, quer dizer falha. Seja sua função ou até a sua main, né? Seu programa principal, -1 quer dizer falha. Então, veja, aqui eu coloquei sem tratamento, mas não é necessariamente isso que eu quis dizer. Não quer dizer que aqui não está tratando o erro. Aqui está tratando o erro, sim. Ele está tratando o erro no sentido de ver se os dois objetos são iguais. Se forem iguais, ele faz o que tem que ser feito. Mas se eles não forem iguais, ele está dizendo, olha, os dados devem se referir ao mesmo ISBN. E ele está indicando falha. Então, assim, talvez esteja incorreto o termo aqui, sem tratamento. Sem tratamento de exceção, segundo o que C oferece, C++ oferece. Mas ele tá tratando essa exceção aqui, ele está verificando, olha, se os objetos são diferentes, não faça nada, não some. E ele, inclusive, está dando uma informação lá para o log de erros, olha, os dados devem ser o mesmo SBN. Então, ele está tratando, mas está tudo num bloco só. Aqui, nessa situação aqui de baixo, veja, ele está tratando agora usando os recursos de tratamento de exceção de C++. Aqui ele está verificando, olha, se os ISBNs são diferentes, lance uma exceção do tipo runtime error, que é erro em tempo de execução, né? Veja, é quase a mesma coisa, ele está dizendo a mesma mensagem, os dados devem se referir ao mesmo SBN. Então, se ele entrar aqui, ele vai lançar essa exceção, e esse código aqui não vai ser executado. Ou seja, esse cout aqui, onde eles somos 2, não vai ser executado. Ou seja, isso aqui só vai acontecer se ISBN de item 1 e de item 2 forem iguais. Se forem diferentes, ele vai lançar uma exceção e vai avisar que tipo de exceção, que tipo de erro que aconteceu aqui dentro. Ora, se ele lançou isso daqui, alguém tem que pegar. Algum trecho do código tem que pegar. Então, um throw não faz muito sentido ser um catch. Porque se você lança, é porque você quer tratar. Aí a decisão do que vai acontecer nesse catch é sua, enquanto programador. Você, enquanto programador, pode cuidar para que o código o programa continue executando e eu possa ler novamente, ou você pode simplesmente avisar o usuário do que aconteceu, encerrar o programa para que na próxima execução ele possa fazer correto. As duas situações têm o mesmo resultado. O usuário será informado do que aconteceu e vai tentar fazer da maneira correta de novo. Mas aqui temos duas formas diferentes de tratar. Uma sem usar o throw e outra com toda a exceção sendo tratada no mesmo bloco aqui dentro. Mas vamos avançando. Aqui foi só um exemplo do throw. Throw lançou uma exceção. Ok. O bloco try, que é onde se espera que haja um throw, é um bloco que sempre no final dele vão ter blocos do tipo catch. Então, a ideia é que aquilo que a gente viu agora, por exemplo, esse bloco aqui que vocês viram agora, ele estivesse, por exemplo, aqui, no lugar desse program statements aqui. Então, try, ou seja, tente fazer o que está aqui. Tente fazer o que está aqui. Nisso que você vai fazer o que está aqui, pode ser que aconteça um erro. É aqui que eu estou prevendo que pode haver um erro. Quando acontecer esse erro, lance-o. Lance essa exceção que ocorreu. Essa exceção, uma vez lançada, ela vai ser capturada por um desses blocos. Qual desses blocos ela vai capturar essa exceção?
o bloco que está considerando o tipo de exceção que foi lançada. Então, veja, por que pode ter mais de um catch aqui? Porque pode ter mais de um tipo de exceção considerada aqui dentro desse try, desse bloco try. Então, pega esse aqui é o escopo geral de como é que eu declaro um bloco try catch. E aqui temos um exemplo de um bloco try catch agora, exatamente com o exemplo dos dois slides atrás, há dois slides atrás. Veja, aqui eu tenho um CIN para ler o objeto item 1 e item 2 dentro de um while. Ou seja, isso aqui quando consegue ler de maneira correta retorna true, né, para esse while, então ele vai entrar aqui dentro. Dentro tem um bloco try, com um catch aqui dentro. Então, dentro do try, tem justamente a verificação se os dois ISBNs são iguais. Se não forem iguais, se forem diferentes, ele lança uma exceção do tipo runtime error, ou seja, os dados devem se referir ao mesmo ISBN. Quando ele lança esse throw, né, imagina beisebol, né, tem o lançador e tem o catcher, né, que fica lá atrás do cara que rebate. Né? Então, aqui o lançador lançou. Ele lançou e o único que estava preparado para pegar essa exceção que foi lançada é esse catch aqui. Então, esse catch aqui está esperando um erro do tipo runtime error. Ou seja, quando ele lança, quem vai pegar é isso. Por consequência, o tratamento da exceção de um tipo de erro, runtime error, está concentrado aqui dentro. O que está sendo feito aqui dentro? Primeiro, né, veja que ele pegou o erro que foi lançado. Aqui foi lançado um objeto. Na prática, o que aconteceu aqui? Foi lançado um objeto da classe runtime error. Então, ele está pegando esse objeto e está chamando de ERR. Então, percebe o que está acontecendo? Tem uma comunicação aqui. Alguém é como se fosse um retorno, né? Alguém retornou e alguém recebeu o retorno disso aqui. Então, o throw retornou um runtime error, um objeto dessa classe. O cat pegou esse objeto e chamou de ERR. Esse objeto ERR, ele tem um método chamado what. O que tem dentro de what? Tem justamente o que foi passado aqui na inicialização desse objeto. Então, o runtime error foi inicializado com o dado data must be referred to same ISBN. Ou seja, quando eu perguntar aqui what, que é o quê? O que aconteceu? Aí, o que aconteceu foi o que foi especificado aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Ele está imprimindo na tela o que aconteceu e depois está dizendo assim, você quer tentar de novo? Sim ou não? Aí ele está lendo o sim ou não do que o usuário digitou. Se o usuário digitou não, ele para de tentar, então esse bloco while aqui é interrompido. Agora, se o usuário digitou qualquer coisa que não, ele continua, tenta ler de novo até que dê certo e ele avance. Se ele chegou aqui, isso aqui não entrou, chegou no cout, fez o que tinha que ser feito, o que vai acontecer? Ele vai vir para cá? Não. Se ele chegou com sucesso até a última linha do try, ele pula o catch e continua o código. Se ele deu um erro, ele vai para o catch, e no caso desse exemplo aqui, esse catch está dentro de um while, então ele vai, enquanto ele não digitar certo, ele vai entrar aqui dentro. Aí você pode se perguntar assim, esse código, do jeito que está aqui, sem lançamento de exceções, poderia ser utilizado? Poderia também. Você poderia colocar esse CIN dentro de um while, mas não colocar um try and catch aqui dentro, mas ler, verificar o que foi lido, igual a gente tinha feito aqui, né? Isso aqui poderia estar dentro de um while também. Eu leio, verifico o que foi lido, retorno 0 ou -1. Bom, qual que é a diferença de um para o outro aqui? A diferença aqui é que você está sendo muito mais assertivo. Você está dizendo, olha, se isso aqui acontecer, é um tipo de erro chamado runtime. Aqui, a única informação que está tendo é uma informação literal. Essa informação está sendo descrita de maneira literal. Fora isso, você tem um 0 ou um -1. Ok, existe uma convenção que -1 é uma falha. Perfeito. Mas talvez dependendo do nível de abstração que você quer dar para o seu código ali, de informação extra, isso aqui não seja suficiente. Ainda mais para aqueles casos que a gente mencionou. Casos onde você está prototipando, você está lidando com equipes diferentes, que talvez essa equipe tenha níveis diferentes de conhecimento. Então, quanto mais informação você dá sobre o erro,
melhor muitas vezes é para que esse erro seja tratado por outras equipes ou por usuários mais leigos também, por exemplo, né? Então, aqui, a decisão de que tipo de erro que você está lançando aqui é sua, usuário. Usuário não, perdão, programador. O programador que disse, olha, se isso aqui aconteceu, eu considero que isso aqui é um erro de tempo de execução. Por que que essa decisão é sua? Porque o objeto exception, ele pode ter diferentes objetos derivados dele. A exceção que você está lidando lá, ela pode ser de diferentes tipos, quer ver? Ó? Veja, tem vários tipos de exceção que você pode declarar lá e lançar para ser capturada. Daqui a pouco eu volto para cá, mas vamos para cá. Então, quando você lança aqui, ó, quando você faz um throw, runtime error é um objeto do tipo runtime error, da classe runtime error, mas em última instância, ele é um objeto da classe exception, porque existe herança aqui, ou seja, já estou adiantando que runtime error herda de exception. Então, no fundo, tudo que é lançado aqui é um objeto da classe exception, né? Porque toda exceção específica herda de uma exceção mais genérica. Então, o objeto exception é inicializado quando uma exceção é lançada e persiste até que seja encontrado um catch. Bom, como assim persiste até que seja encontrado um catch? Quer dizer que se eu lanço isso aqui, é gerado um objeto, e esse objeto vai persistir até que eu encontre um catch que trata ele. Ou seja, até que eu encontre um trecho de código que trata aquela exceção que foi lançada. Se ninguém tratou aquela exceção que foi lançada, esse objeto de exceção que foi gerado, ele é excluído. Aí tem como, então, eu lançar uma exceção e não tratar? Tem, nós vamos ver daqui a pouco. Então, se nenhum, daqui a pouco eu volto aqui, mas se nenhum catch é encontrado, o programa é terminado, foi o que eu acabei de falar, né? Então, você pode lançar uma exceção e simplesmente não tratá-la. Você pode simplesmente informar que ocorreu uma exceção, o seu programa vai terminar abruptamente, e aí a gente vai discutir se isso vale ou não. Mas, outro exemplo, outro contexto aqui envolvido no uso de exception. Cuidado com o lançamento de ponteiros. Por quê? Porque quando você passa um ponteiro junto do objeto, pode gerar falha de memória quando ele alcançar o catch correspondente. Isso quer dizer que, se eu passo um ponteiro e esse objeto não existe mais, lá no catch correspondente, onde eu estou querendo tratar aquela exceção, eu vou tentar acessar aquele ponteiro, eu vou tentar acessar o objeto correspondente àquela exceção que foi lançada, e ela pode ser que não exista mais. Na verdade, acho que você tem um exemplo aqui complicado. Eu posso, veja, eu posso lançar uma exceção. Eu estou lançando aqui uma exceção. Mas eu posso lançar qualquer outra coisa que não uma exceção. Por exemplo, eu posso lançar um inteiro, eu posso lançar um objeto de uma classe que eu criei, que não apenas uma exceção. Então, se eu lançar um ponteiro, cuidado, porque esse ponteiro pode, lá na frente, fazer referência a um objeto que já não existe mais. Daqui a pouco tem um exemplo sobre isso também. Então, prosseguindo. Bom, exceções padrão. Veja, C++ define várias classes para reportar problemas encontrados, distribuído entre quatro, não bibliotecas, esse termo aqui está errado, mas entre quatro contextos, vamos chamar assim. A classe exception, né? A classe exception é de onde são derivados as exceções mais comuns. A classe standard exception também está relacionada aqui com a classe exception, então aqui são meio que sinônimos, né? A gente vai usar mais da classe exception. Mas o new e o type info geram também dois tipos de exceções que são bem comuns de você tratar também, que é essa exceção aqui. Essas duas exceções são mais tratadas do que as outras que a gente vai falar. Primeiro que é a exceção do bad alloc, ou seja, essa exceção aqui é fundamental, essa aqui não tem discussão. Esse tipo de exceção do bad alloc, independente se você concorda ou não em tratar a exceção, sempre você tem que considerar se a alocação que você tentou fazer de memória deu certo ou não. Porque todo o resto do seu programa vai depender disso. Então, você tentou alocar memória para o seu programa. Não tratou a exceção do caso onde aquele programa não reservou memória corretamente e continua a execução do seu programa. Se isso não aconteceu de maneira correta, em algum momento vai dar erro de segmentação de memória, por exemplo. Aqui um outro erro que é o do bad cast, ou seja, tentativa de você converter um tipo em outro, por exemplo, né?
uma função retorna um tipo, você colocou um outro tipo para receber ela. Então, muitas vezes ele consegue fazer essa conversão de um tipo para outro, outras vezes não, outras vezes os tipos são incompatíveis. Então, é outro tipo de exceção que você tem que tratar. Se ela espera um tipo, você tem que considerar que aquele tipo está sendo realmente passado ou retornado de maneira correta. Então, são duas exceções aqui indiscutíveis, né? Que delas dependem todo o seu código e o funcionamento da lógica do seu código, muitas vezes. No caso das exceptions, eles são problemas aqui que, ora, podem determinar profundamente a execução, ora, eles são, muitas vezes, uma prevenção. Então, vou passar aqui pelos tipos de exceções que podem ser lançadas, que são dessa classe exception, e a gente vai discutindo cada um deles. Então, a gente já viu ali do runtime error. Você lança uma exceção do tipo runtime error quando você quer dizer que é um problema que é detectado apenas em tempo de execução. Ou seja, você está lá e pensando assim, não, isso aqui quando tiver em execução, o usuário pode ser que digite tal coisa. Então eu vou dizer que isso aqui é um erro de runtime, né? Um erro que só pode acontecer quando o código estiver em execução. Range error, né? Resultados gerados fora de um limite esperado. Então veja, range error pode ser um erro muitas vezes de acordo com a sua própria lógica. Então você está esperando ali coisa de 0 a 100. Então ou deu -1 ou deu 101. Então você considera um range error. Então, onde que estaria um range error? Estaria, por exemplo, dentro de um if que está verificando se o resultado que foi retornado está dentro de um limite que você determinou para o seu problema. Não está dentro daquele limite, lança um range error. Então, você está dizendo, olha, é um erro do tipo fora de limite esperado. Agora, overflow e underflow, né? São erros de extrapolação, né? De quando você às vezes tenta representar um dado que aquele tipo específico não consegue representar, né? Overflow. Underflow é quando você tenta representar um número pequeno, tão pequeno que não existe uma representação numérica binária dentro daquele limite daquele tipo que você quer representar. É isso. Esse é o underflow. Então, erro de lógica, mais uma vez. Aqui, veja que logic error, aqui, logic error parece que pode ser qualquer tipo de erro de lógica, mas é porque logic error é uma subclasse ainda. Veja que tem o exception, que é a classe pai de todas as classes de exceção. Logic error é um tipo de erro de lógica, que pode ser, por exemplo, tipo de erro de domínio, argumento inválido, fora de um limite, ou um erro de tamanho, né? Então, aqui, logic error, você pode lançar uma exceção do tipo logic error, mas ela pode não ser suficiente para descrever que tipo de erro de lógica. Se você quer ser mais específico, bom, tem o domain error, que é um argumento para o qual não existe resultado. Então, digamos assim, lembra lá, você tem o switch, né? O switch tem para esse caso é isso, para esse caso é isso, para esse caso é isso. Agora, se não foi nenhum desses casos, é domain error. Você poderia querer lançar isso como domain error, tipo, olha, está fora do meu domínio, não estou tratando essa situação. Então lance como domain error. Ou invalid argument, né? É um argumento inapropriado, ou seja, você está mandando alguma coisa diferente daquilo que eu esperava. Ou length error, tentativa de criar um objeto maior do que o tamanho máximo, né? Ou seja, você criou lá uma lista de no máximo 100, o cara quer passar 120 valores para essa lista, por exemplo. Ou um out of range, né? Utilizado um valor fora de limite válido. Então, veja, tudo isso aqui está muito mais atrelado ao contexto de onde ele pode ser lançado do que a uma situação automática. Por que eu estou dizendo isso, de uma situação automática? Porque, por exemplo, quando você tenta dividir por zero, né? Quando você tenta dividir por zero, o que vai acontecer lá? Vamos fazer um programa aqui dividir por zero. Cout 1 dividido por zero. Então aqui apareceu um warning, né? Então, divisão por zero é indefinido. Ok. Então, o warning, muitas vezes dependendo das flags que você coloca para compilação, às vezes o warning sequer aparece, né? Então, dependendo das flags que você coloca, se ele compilou, vai dar ok. Se ele não compilou, ele não vai falar nada para você. Se ele, aliás, se ele não compilou, ele só vai falar o erro. Ele não vai te dar ali alertas, né? Olha,
Cuidado com isso aqui pode ser um perigoso, pode ser perigo. Então, se você só depender do warning, você está dependendo só do compilador. Agora, se você, dentro de uma função onde você vai receber numerador e denominador, você vai lá e coloca que se esse denominador for zero, lance uma exceção, você tem que vir aqui nessa lista e decidir qual exceção que você quer lançar, que corresponda, por exemplo, à divisão por zero. Então, você pode dizer, por exemplo, que é um argumento inválido, né? Por exemplo, é um argumento inapropriado. Um denominador igual a zero é um argumento inapropriado. Então, não faria sentido você dizer, por exemplo, que é um erro de tamanho, né? Não faria sentido você lançar esse tipo de exceção quando o denominador é zero. Faria sentido dizer que é um erro de lógica? Faria sentido, mas ainda é muito genérico, né? O fato é que aqui em C++, isso é o que você tem de opção de tipo de exceção que você pode lançar. Em Java, por exemplo, quando você divide por zero, ele tem uma exceção específica chamada divisão por zero. Quando você tem erro de memória, ele tem uma exceção específica para dizer o que foi um erro de memória. Quando você tem lá estouro de pilha, ele vai falar que foi estouro de pilha, enfim. Em Java, essa questão de tratamento de exceções ela está muito mais incorporada na própria linguagem. Então, quando ocorre um problema, você consegue ter um rastreio ali muito mais rápido de o que está ocorrendo. Aqui em C++, isso está muito mais delegado à decisão do programador de registrar isso de acordo com as possibilidades que ele tem aqui. Então, isso quer dizer que você poderia ter. Acho que eu até preparei um exemplo aqui disso que eu estou falando. Aqui, ó, essa função, vamos dar um zoom aqui, peraí. Então, ó, a minha função aqui, exemplo 7, está esperando um double x e um double y. E veja que ela está aqui com um try catch. Então, aqui ele está fazendo um z receber x sobre y. E está lançando aqui um tipo de erro. Veja, aqui está tudo bagunçado ainda. Porque o que teria que acontecer na verdade? Teria que ser assim, né? Se y igual a zero, aí sim que eu vou lançar uma exceção. Então, quando você lança uma exceção, o que ocorre debaixo dela não aconteceria. É como se fosse um return mesmo. É como se tivesse um return. A gente já viu que se tem um return aqui, o que tem para baixo não continua. Então, estou lançando uma exceção, ou seja, essa linha ela só vai acontecer se essa exceção não for lançada. Mas veja que eu estou lançando uma exceção do tipo overflow error. E aí quem está pegando essa exceção é esse cat. Então, veja, o cat está dizendo, olha, cat, pego exceções do tipo overflow error. E aí, mostro na tela o que aconteceu lá com esse tipo de exceção. Vamos testar essa função aqui. É a example 7, e aí eu passo um 8 e um 0 aqui para ela. Então veja que apareceu lá, overflow. Tá. Aí eu vou aqui e vejo que ela funcionou, porque ele lançou a exceção foi capturada aqui e ele mostrou na tela. Beleza. Era um erro? Era, não pode dividir por zero. Mas não era um erro do tipo overflow error. Tampouco era um erro, né? Aqui dentro vem a mensagem que você quer passar para ser mostrada aqui dentro, né? Só que C++ te permite fazer isso. Te permite você lançar o tipo de exceção que você quiser aqui dentro. E aí você, dependendo se você não lançou a exceção correta, você está passando uma mensagem errada para quem está querendo ver o erro que aconteceu, que não é você que fez, né? Mas, beleza, funciona. Eu estou lançando um tipo de erro aqui, que está sendo capturado aqui, e mostrou na tela. Agora, quer ser mais exato? Vamos lançar um erro que seja mais condizente, que é, por exemplo, aqui, argumento inválido, né? Então, vamos lá. Lance um erro do tipo invalid argument. Impossível divisão por zero. Aí, veja, se eu mudei aqui o objeto que está sendo lançado enquanto exceção, o cat agora tem que ter um cat correspondente. Quer ver? Vamos ver aqui. Eu não mudei o cat. Ó. Não mudei o cat e tentei lançar.
que ele está dizendo aqui? Tá vendo que foi saiu, abortou. Terminou depois de lançar uma extensão do tipo argumento inválido. Ele só está dizendo que o programa terminou depois de ter lançado uma instância de exceção chamada argumento inválido. Mas veja que ele não mostrou a mensagem aqui dentro. Ele não mostrou exatamente como está aqui. Vamos mudar, inclusive, aqui a saída aqui. Vou colocar aqui mensagem de erro. De novo, ó. Só para comprovar que ele não entrou aqui dentro. Porque se ele entrar aqui dentro, tem que mostrar na tela mensagem de erro. Então, pronto, mais uma vez, ó, você viu que ele não mostrou mensagem de erro, ele só lançou o erro. O compilador mostrou qual foi a mensagem lançada lá dentro, mas ele não tratou aquele erro. Lembra que o catch é para tratar o erro, ainda que o tratamento seja simplesmente mostrar na tela o tipo de erro que aconteceu. Para que esse catch pegue esse erro lançado, o catch tem que ter preparado para isso. Então eu vim aqui e coloco. Bom, agora esse catch pega erros do tipo invalid argument. Agora se eu executar meu código, agora ele foi lá para dentro, mensagem de erro. Veja que a própria saída aqui do meu programa já dá a entender que foi, ok, aconteceu um erro, aconteceu. Mas o programa mostrou e terminou, bonitinho aqui. No outro caso lá, onde ele não estava tratando, não estava sendo capturado, você viu que apareceu um exited, aborted, né? O programa abortou, tipo, ele cancelou a execução e pronto. Aqui, ele veio para cá, mostrou o erro e terminou o programa normalmente. Então, a diferença é essa. Lá, ele abortou de uma vez. Aqui, ele tratou o erro, mostrou na tela e continuou a execução do programa. Se ele quisesse, inclusive, continuar o programa, ele poderia. Claro que isso tem consequências, né? Porque se você trata um erro, se acontecer um erro é porque aconteceu alguma coisa inesperada. Por exemplo, imagine que você estava compondo um objeto. Aí aconteceu um erro, você tratou dessa situação e continuou a execução desse problema. Se você não tratou dessa situação de maneira correta, pode ser que esse objeto não foi composto de maneira correta. Então você pode ter problemas lá na frente. Então há uma responsabilidade muito grande quando você trata de exceção e permite que o seu programa continue executando. Porque você precisa garantir que quando você tratou essa exceção, você lidou com todos os erros possíveis e compôs aquele objeto ali, por exemplo, da maneira correta para continuar de fato. Se você tratou o problema e ainda ficou alguma aresta para ser aparada, o seu programa vai ter problema de novo lá na frente. Então, tratar exceções exige responsabilidade na hora de você fazer com que o seu programa corra, siga, né? Porque pode ser que nesse processo aí você deixou alguma coisa para trás. Então, voltando aqui para o slide, para a gente ir finalizando aqui. Veja, essa aqui é a hierarquia de classes que lida com erros. Então, lembra lá, você tem os erros do tipo badcast, né? Que é tentar, às vezes, atribuir tipos diferentes um para o outro, tipo de retorno diferente um para o outro, né? A função retorna uma coisa e a variável está esperando outra, a variável é de outro tipo, né? Erros do tipo bad alloc, que é para quando eu não tenho a memória suficiente para alocar lá, por exemplo. E esses dois erros aqui que são a gama de erros disponível para o usuário, erros do tipo de execução e erros do tipo de lógica, de tempo de execução e de lógica. Que o usuário que vai ter que escolher ali o tipo de erro que ele vai lançar de acordo com a situação. É ele que vai detectar. Aqui pode ser que tenha um erro desse tipo, então eu vou lançar um erro desse tipo. Aqui pode ser que tenha um erro desse tipo, então eu vou lançar um erro desse tipo. É decisão do usuário. Mais uma vez. Em Java, por exemplo, em Java, quando você tenta abrir um arquivo em Java, quando você tenta abrir um arquivo para escrever nesse arquivo, mesmo que você não trate, Java te obriga a tratar a exceção de erro de abertura de arquivo. Então, se você tenta fazer um file read lá, por exemplo, e aí, se você não fizer um catch para aquilo lá, ele vai te falar assim, olha, você tem que tratar essa exceção aqui. Então, Java te obriga a fazer isso quando você, por exemplo, está lidando com um caso que pode dar problema. Agora, se eu vou criar uma memória, se eu vou alocar uma memória dinâmica em C, você que tem que ser responsável por tratar aquela exceção. Você não é obrigado a fazer isso. Da mesma forma,
Aqui, ó, acabou o slide. Agora eu vou para os exemplos aqui. Se eu lanço aqui, veja, se eu lanço aqui uma exceção, aqui eu estou fazendo um catch dela, beleza. Mas vocês viram lá que se eu não tinha um catch dela, ele não chiou, ele não falou nada, ele só falou, ele deixou o programa compilar normalmente. Cadê o exemplo 7 aqui? Então aqui tem, estava assim, né? Tava overflow error, né? Então, eu estou lançando uma exceção aqui, mas eu não tratei dela, porque o tipo de exceção lançada aqui não é o mesmo tipo que está sendo capturado aqui. Mas ele deixou compilar de boa. Ou seja, mesmo que ele oferece a opção de lançar exceções, ele não amarra isso para que o usuário possa fazer de maneira correta. Então, como eu estava falando, Java já amarra. Java diz que se você lança, alguém tem que pegar, obrigatoriamente. E mesmo que se a função que você fez não pega, a função que usa tem que pegar. Se a função que usa não pegou, a função que usa essa função tem que pegar. Se ninguém pegou, a main vai ter que pegar. Então, se você tem uma cadeia de funções ali lançando para outra, para outra, para outra, para outra, ele obriga pelo menos a main tem que pegar e tratar aquela exceção. Ou seja, alguém vai ter que lidar com aquele erro. Aí qual que é então a discussão? Por quem é melhor nesse caso? Bom, aí mais uma vez vai depender do que você considera como uma boa prática, porque tem programadores que dizem que é bom deixar o erro ocorrer. Deixa que o erro ocorra sem tratar a exceção. Tem programadores que dizem, bom, deixa que o erro fale por si mesmo, né? Tem programadores que já dizem que não, que é bom que você faça um rastreio e há uma especificação muito mais correta do que o erro está acontecendo, de onde que o erro está acontecendo, de por que está acontecendo. Então, Java já é mais chato nesse ponto, porque ele fala, olha, aqui pode ter um erro, então trate esse erro. Ele te obriga a tratar esse erro. C++ já é mais flexível, ele já delega isso para o programador. O programador escolhe se ele vai tratar aquele erro ou não, ou se ele vai deixar que aquele erro possa ocorrer, e aí ele que se vire depois para detectar. Então, veja, cada linguagem implementa ali quase que uma filosofia também dentro dela, né? Então, esses exemplos que eu preparei aqui foram para demonstrar as várias utilizações de lançamento de exceção, tratamento de exceção. O exemplo 1 aqui, por exemplo, o que está tratando? Veja, aqui é para demonstrar que, por exemplo, esse bloco aqui não seria executado. Está vendo? Never executed. Então, se eu lanço aqui uma exceção, o que tem abaixo dela não vai acontecer. E veja que eu tinha falado, veja que você pode lançar qualquer coisa aqui. Ó. Ele não está lançando nenhum objeto da classe exception aqui, ou filho da classe exception. Ele está lançando um X. Então ele está lançando um X aqui e está mandando alguém pegar esse X. Então ele lançou o X aqui e tem alguém esperando um erro do tipo X. Né? Veja para você ver o tanto que isso é flexível. Então, vamos lá executar o exemplo 1. O exemplo 1 não tem nenhum parâmetro. Então, vamos aqui ver a saída e analisar o que a saída está dando com relação ao que foi feito. Então, before try, ou seja, antes do try, ele imprimiu, perfeito. Dentro do try, ele imprimiu essa linha aqui, perfeito. Aí aqui tem o suposto tratamento de exceção, que é, se x for menor que zero, lance uma exceção. Então, essa exceção que ele está lançando é o próprio x que foi mandado. Né? Então, veja que essa linha não foi executada. O que foi executado foi essa linha aqui, que é a exceção foi capturada, né? Foi pega aqui. Então, se eu mandasse imprimir o x aqui dentro, eu conseguiria, porque é como se fosse justamente um retorno e uma captura do retorno. Então, vou mandar imprimir aqui o x. Quebrar a linha aqui também. Veja, o x é menos 1. Então, como o x é menor que zero, ele lançou a exceção. O x foi lançado, ele foi pego aqui pelo sketch. E aí, pronto, ele mostrou e ainda mostrou o x. Aí aqui é o after catch, ou seja, depois do... Veja que o código continua a execução dele aqui. Então veja, aquilo que eu tinha falado. Aconteceu um erro? Aconteceu, o suposto erro aqui, né, nessa modelagem. Ele tratou o erro? Bem, entre aspas, tratou.
Aí ele mostrou aqui o suposto tratamento dele, que foi simplesmente mostrar que alguma exceção aconteceu, mas o código continuou sendo executado. Tá vendo aqui, ó, after catch, will be executed, né? Será executado. Se por acaso, vamos colocar aqui um double e executar aqui. Veja, o que está acontecendo aqui agora? Aqui foi executado, before try, inside try foi executado, né? Dentro do try foi executado, aconteceu a exceção, o x não é do valor que eu esperava, e ele lançou a exceção. Ele lançou, mas não tinha nenhum catcher aqui esperando uma exceção do tipo inteiro. Só tinha alguém esperando uma exceção do tipo double. Portanto, esse catch não foi executado, porque ele só é executado se uma exceção do tipo double fosse lançada. Como ele não foi executado, isso não foi tratado. Como isso não foi tratado, o programa terminou. Olha, tá vendo? Terminou, né, depois que uma exceção foi lançada do tipo int. Como consequência, essa linha não foi executada. After catch, não foi executado. Ou seja, o seu programa foi interrompido bruscamente. Então você teve duas situações. Os erros aconteceram, as exceções foram lançadas nas duas situações. Mas em uma, foi permitido que o programa continuasse sua execução. Em outra, o programa foi abruptamente terminado. Então, aqui você percebeu isso acontecendo, né, a partir da execução ou não desse cout. Então, continuando. Exemplo 2. O que está acontecendo no exemplo 2? Primeiro vamos colocar aqui o exemplo 2 para funcionar. O exemplo 2 tem uma exceção padrão. Então, o que ele está lançando aqui? Bom, ele está lançando uma string, né? Message. E o que é isso aqui? Isso aqui é quando você diz assim, olha, pegue uma exceção de qualquer tipo. Então, perceba que esse tipo de cat aqui tem primazia sobre outros. Veja que tinha um cat aqui para pegar uma string, um string no estilo C, né? Não é o tipo string, mas é um string como era declarado em C. E dos dois catches possíveis, veja que quem pegou foi esse. Quem pegou foi o cat padrão aqui, o cat all, né? Esse aqui é um pegue todos, ou seja, pegue qualquer exceção que for lançada aqui. Então, se você quer colocar de maneira genérica aqui um cat, esse cat vai sempre pegar uma exceção que for lançada. Qual que é a desvantagem com isso? A desvantagem é que você muitas vezes não vai saber qual foi a exceção lançada. Quer ver? Acho que o exemplo 4 é isso, né? Aqui, ó. O exemplo 4, ele verifica se o ponteiro foi nulo ou se o x for zero. Então, se o ponteiro for nulo, lance o ponteiro. Se o x for zero, lance o zero. Então, tem um cat aqui que está pegando qualquer um dos dois. Então, vamos lá executar o 4 aqui. O 4 espera um ponteiro, então vamos passar nulo para ele e zero. Ou seja, a gente está considerando as duas exceções aqui. Aí ele imprimiu na tela. A exceção foi capturada da função. Beleza, mas qual dos dois? Foi o ponteiro ou foi o x que, 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 que apresentou falha, né? Que lançou a exceção? Então, use isso daqui quando a exceção é de um mesmo tipo ou você não tem que diferenciar. Mas se você tiver diferentes tipos de exceção, isso aqui vai te prejudicar a interpretar a exceção que foi lançada. Aqui no exemplo 3, ele está te mostrando, é para te mostrar que ele não faz uma conversão implícita de tipo aqui. Por exemplo, ele não vai pegar, veja que o cat aqui espera um inteiro. E aqui eu estou lançando um caractere. Aí o caractere por trás dele também tem um inteiro, que é o inteiro do código ASCII dele lá na tabela ASCII. Mas não adianta. A exceção aqui o tratamento de exceção é mais restrito quanto a isso, essa conversão de tipos. Ele não vai converter, ele vai realmente tratar isso daqui como um A, um caractere, e não como um inteiro. Vamos executar o exemplo 3 aqui para ver. Tá vendo? Terminou e abortou o programa de novo. Ou seja, quer dizer que ele não tratou a exceção. Ele não apareceu aqui, caught, né? Não pegou. Se isso aqui fosse um char,
peguei, tá vendo? Agora ele pegou. Então, ele não faz a conversão implícita de char para inteiro aqui. Você tem que ser bem específico mesmo sobre o tipo de dado que representa a exceção que você está lançando. Aqui já falamos, exemplo 4. Aqui no exemplo 5, acho que não tem nada de novidade aqui nesse exemplo 5. Teste T1, nem lembro por que eu coloquei esse teste T1 aqui dentro. Tá, eu estou lançando um inteiro, perfeito, e esse inteiro está sendo capturado aqui e eu estou imprimindo ele aqui. Uhum. Porque daqui a pouco tem um uso dessa classe aqui, mas aqui eu acho que aqui era só para mostrar que que eu lanço e pego e mostro. Ou seja, ele retornou, eu peguei o retorno e mostrei. Mas eu já tinha mostrado isso no exemplo anterior. Então, mesma coisa. Isso aqui ficou meio sem sentido aqui, porque não está sendo usado. Mas ele vai ser usado mais adiante. Aqui, esse exemplo 6, era para mostrar que, veja, eu lancei uma exceção aqui no exemplo 6. Sem try, sem catch. Vamos lá, colocar o exemplo 6 para funcionar aqui. Veja, eu lancei, ele disse que foi lançada uma exceção bad alloc, só que ninguém pegou ela. Ninguém pegou ela nem dentro da função e nem dentro da função que chamou aquela função. É aquilo que eu estava falando. Você lança, mas você não obriga ninguém a pegar. Então, não faz sentido você lançar uma exceção sem pegar essa exceção em algum ponto. Mas falei que Java faz isso, que toda vez que você lança uma exceção em Java, você é obrigado a pegar essa exceção, onde quer que, até o limite. Ele vai com você até o main para você pegar essa exceção. Ou se você usar alguma classe que implementa uma exceção, ele também te obriga a tratar aquela exceção. Aqui não, você lançou, você pega se quiser. Né? Eu lancei aqui, ninguém pegou e ele simplesmente abortou o programa. No exemplo 7, o exemplo 7 já tinha mostrado, né? Lancei uma exceção e uma exceção que às vezes não condizia com o tipo de erro que estava sendo tratado aqui dentro, né? Já mostramos o exemplo do 7. E aqui no exemplo 8 é para mostrar que eu posso lançar também objetos de classes definidas. Tem uma classe chamada teste aqui. Essa classe tem um único atributo inteiro x, ela tem um construtor e um destrutor. Lembra lá, né? O construtor é aquele método criado para definir o padrão de criação daquele objeto. E o destrutor é um método implícito. Aquele não é mais implícito, aquele é explícito, porque ele foi criado, né? Ou seja, toda vez que aquele objeto sair de escopo, ele é destruído e a memória que é reservada para ele é liberada. Então, aqui no destrutor, foi criado um cout só para que toda vez que um objeto for destruído, isso seja mostrado na tela. Ainda que você não precise chamar um destrutor. Você não precisa dizer explicitamente que você quer destruir um objeto. Isso aqui é chamado implicitamente, essa função é chamada implicitamente toda vez que esse objeto sai de escopo. E aí ele tem dois outros métodos, que é o show, que mostra a variável x, e o setX, que seta a variável x. Beleza. Indo lá para baixo, o que temos então? Temos um objeto T1 aqui, da classe teste, que foi setado para 20. X, que por padrão é 10, aqui foi alterado para 20. Aí ele lançou esse T1. Então ele lançou o T1 e alguém pegou esse T1, que é o cat aqui. Então veja, esse cat está pegando exceções do tipo teste. Ok, o que ele está fazendo? Mostrando na tela. Exemplo 8, vamos lá ver ele funcionando. Bom, vamos acompanhar aqui o que aconteceu aqui. Por que tanto destructor? Então, quando foi feito aqui, declarado o objeto, ele imprimiu constructor of test, ou seja, se eu criei um objeto, quer dizer que eu usei o construtor desse objeto. O construtor desse objeto apenas imprime na tela, constructor of test, além, é claro, de inicializar as variáveis dele. Agora, então, criei o objeto, ele mostrou aqui, constructor of test. Veja que antes de imprimir 20, onde ele imprime 20? Ele imprime 20 aqui.
antes de imprimir 20, aconteceu um destructor. Por que aconteceu um destructor? Porque entre esse bloco e esse bloco, o objeto T1 que foi criado aqui foi destruído. Ou seja, ele saiu de escopo. Bom, se ele foi destruído, quem é que foi impresso aqui então? Uma cópia dele. Tanto é que não, você vê que não aparece o constructor de novo, não é um novo objeto. O objeto T1 foi copiado aqui de T1 para T. Então ele deixou de ser T1 aqui, deixou de existir aqui quando foi lançado. Quando ele foi lançado, ele foi destruído. Né? Depois de ter sido lançado, ele foi destruído. Mas antes de ser destruído, foi passada uma cópia dele aqui para T. E esse T aqui que está mostrando 20. Então, veja que a cópia funcionou, né? Ele pegou o que tinha sido setado aqui para T1 e conseguiu mostrar aqui dentro. Então, veja que tem mais dois destructors. Da onde que tem esses dois destructors? Bom, veja que a gente chama a função example8, ou seja, esse T aqui, ele foi destruído duas vezes. Ele foi destruído aqui, depois que encerrou o cat, ele é destruído. E depois que a função example8 é chamada aqui, ele é como se ele também estivesse no contexto da main. Ele também está no contexto da main. Isso quer dizer que eu poderia criar um outro try aqui para poder pegar o objeto que saiu de lá e tratar ele aqui também. Mas ninguém pegou ele aqui. É como se fosse um retorno que não foi armazenado em variável. Então, ele está aqui no contexto da main, e aí depois que a main encerra, ele também foi destruído. Ele quem? Uma cópia dele, né? Então, veja que houve uma cadeia aqui. Ele foi criado aqui, destruído aqui. Depois ele foi copiado para cá e destruído aqui. Quando a função é chamada para main, ele também uma cópia dele também está no contexto da main. Aí ele é destruído também na main. Por isso que tem 3 destructors aqui. Agora, lembra que eu tinha falado também sobre o uso de ponteiros e o perigo que está em utilizar ponteiros. Por quê? Bom, veja que a função 9, exemplo 9, declara um objeto, seta 20 para esse objeto e não retorna, não lança o objeto, ela lança o ponteiro do objeto. Certo? Vamos colocar aqui exemplo 9 para funcionar, para a gente ver o que acontece. Bom, já que ele está lançando, eu posso pegar lá na main. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá, peraí. Try. Example 9. Catch. Bom, o catch espera o quê? O catch espera o que a função lançou. A função lança um ponteiro teste, um ponteiro para variáveis do tipo teste. Então, teste t. Aí, se é um ponteiro para o tipo teste, se supõe que eu tenho acesso ao método show, por exemplo, do tipo teste. Então, eu posso mostrar isso aqui na tela. Estou esquecendo de alguma coisa aqui. Ah, não, peraí. O show já mostra, né? O show já tem um cout lá dentro, é por isso que ele está dando um erro lá. Isso. Então, eu não preciso nem do cout, eu posso só fazer t seta show. Né? Ok. Então, teoricamente, isso aqui não tem problema nenhum, porque, bom, example 9 tem um throw dentro dele, que lança quem? Lança um ponteiro para tipo teste. Beleza, então ele está lançando. Quem está pegando isso aqui? Quem está pegando é lá na main. A main está pegando uma exceção lançada. Então, se ela foi lançada, ela vai ser pega. Então, seria pega aqui. Se ela foi pega aqui, teoricamente, ele tem que mostrar isso daqui. Mas o que vai acontecer? Vamos lá ver. Veja o que ele está imprimindo aqui. Ó. Não é, teria que ser 20, né? Porque, vamos ver lá, ele foi setado 20 aqui para ele. Mas quando ele lançou aqui, aconteceu um destructor dele. Então, ele lança e depois destrói. Ou seja, o ponteiro que foi capturado aqui já aponta para um objeto que foi destruído. Portanto, na hora que ele foi mostrar, já mostrou um lixo aqui. Ele já não está lá mais à disposição. Perceberam? Então,
Esse é o problema de você tentar lançar ponteiro. Aí aqui entra também um outro questionamento de alguns programadores em alguns fóruns que eu vi sobre o uso de exceptions em C++. É que, veja, nesse exemplo aqui, houve a cópia desse objeto T pelo menos duas vezes, né? Houve a criação dele, a cópia dele para cá, depois a cópia dele para o contexto da main. Perfeito, teste é uma classe simples, mas para uma classe mais robusta, com muitos dados, essa cópia é acúmulo de dados, né? E às vezes, se o objeto for muito grande, a cópia pode levar um tempo ali, né? Para copiar de um espaço de memória para outro. Então, geralmente se usa ponteiros, geralmente se usa ponteiros justamente para evitar cópia, né? Só que ponteiros em exceção têm esse problema. Quando ele sai do try e vai para o catch, perdeu a referência. Ele é destruído. Então vira um caminho aqui sem saída. Uso ponteiros para evitar cópias, mas no caso de exceção, o ponteiro já perde a referência para ele. Portanto, fica meio que um beco sem saída aqui. Então, mais um elemento para a discussão aí da eficiência ou não de usar tratamentos de exceção em C++, certo? Ainda que o conceito foi apresentado, o contexto de utilização foi apresentado, a forma de utilização foi apresentada. Então, é mais uma ferramenta para você guardar na sua caixa de ferramentas, seja para utilizar aqui em C++, seja para utilizar como contexto em outras linguagens e outras situações de utilização. No mais era isso, né? Aqui a gente encerra o conteúdo da aula. No mais, agradeço a presença de vocês na aula de hoje e até a próxima.